Oi, pessoal! Bora falar de um assunto super importante e que gera muitas dúvidas. Como funciona o acesso a contraceptivos aqui no Brasil? Para entender isso direitinho, a gente vai, digamos, entrar numa farmácia e ver o que acontece por trás do balcão. Antes de mais nada, só para a gente começar na mesma página, o que são contraceptivos? Bom, de forma bem simples, são ferramentas, sabe? Podem ser medicamentos ou dispositivos que têm um objetivo bem claro: ajudar a prevenir uma gravidez e apoiar o planejamento familiar. É isso. E o nosso caminho hoje vai ser este aqui, ó. Primeiro, a gente olha para a lei. Depois, vamos ver o que dá para comprar sem receita e o que precisa sim de uma prescrição médica. Aí, a gente foca no papel importantíssimo do farmacêutico e, por último, vamos entender o que fazer numa emergência. Então, vamos começar pela base de tudo, pela estrutura legal. Porque são essas regras que organizam o jogo e definem como o acesso aos contraceptivos funciona no país inteiro. E olha, a estrutura no Brasil é bem séria. Primeiro, o uso de contraceptivos é um direito, tá? É protegido por lei. Quem fiscaliza tudo para garantir que é seguro é a Anvisa. E um ponto fundamental: o nosso sistema público de saúde, o SUS, oferece muitos desses métodos de graça para a população. Certo. Saindo um pouco da teoria e entrando na prática. Chegando na farmácia, o que está ali disponível que se pode pegar na prateleira sem precisar de uma receita do médico? A lista do que a gente chama de venda livre é bem direta. Tem os preservativos, claro, tem também a famosa pílula do dia seguinte, ou contraceptivo de emergência, e sim, até alguns tipos de pílulas anticoncepcionais de uso contínuo podem ser comprados sem receita. Mas aqui tem um ponto que, olha, é crucial. Acesso sem receita não quer dizer acesso sem orientação, de jeito nenhum. A conversa com o farmacêutico, o aconselhamento sobre como usar direitinho, isso continua sendo uma parte essencial para que tudo funcione com segurança. Agora, e aqueles métodos que precisam de um passo a mais? Aqueles que exigem sim uma visita ao médico e uma receita? Vamos ver quais são. Essa comparação deixa tudo preto no branco, né? De um lado, os que já vimos, de venda livre. Do outro, os que precisam de receita, como as injeções hormonais e os implantes. E essa diferença existe por um motivo muito sério: garantir a segurança da saúde de quem vai usar. E vale lembrar que nem tudo se resolve na farmácia, né? Existem métodos, como o DIU, por exemplo, que são procedimentos clínicos, ou seja, precisam ser colocados por um profissional da saúde, num consultório ou num hospital. E no meio de tudo isso, entre as leis e os produtos, tem uma pessoa que é a peça-chave desse sistema todo. Vamos falar agora sobre o papel do farmacêutico. Essa frase aqui define perfeitamente. O farmacêutico não está ali só para entregar uma caixinha. Ele é, na verdade, um guardião. É a primeira linha de cuidado. A pessoa que vai garantir a segurança e passar a informação correta. E como é que isso funciona no dia a dia? Bom, são 5 responsabilidades básicas. Primeiro, explicar direitinho como usar. Segundo, avisar sobre possíveis efeitos colaterais. Terceiro, e muito importante, checar se existe algum risco para a saúde daquela pessoa específica. Quarto, alertar sobre interações com outros remédios. E quinto, claro, manter sigilo total. E só para dar um exemplo bem prático de como essa verificação é importante, uma checagem essencial é perguntar sobre coisas como pressão alta ou se a pessoa já teve trombose. Por quê? Porque para algumas pessoas, certos hormônios podem ser perigosos e é o farmacêutico que ajuda a identificar esse risco ali, na hora. Agora vamos falar de uma situação bem específica, o momento em que cada hora conta, a contracepção de emergência. 72 horas. Esse é o número. É a janela de tempo depois de uma relação sexual desprotegida em que a pílula de emergência tem mais chance de ser eficaz. É uma corrida contra o relógio. Mas tão importante quanto o tempo é a informação correta. A mensagem do farmacêutico tem que ser essa aqui, bem clara. Isso é para uma emergência. Não é para ser usado como método contraceptivo de rotina, de jeito nenhum. Ok, vamos amarrar tudo o que a gente viu. O que fica de mais importante? Primeiro, contracepção no Brasil é um direito, é legal e bem regulamentado. Segundo, o acesso é dividido em níveis para garantir a segurança de todo mundo. E terceiro, o farmacêutico não é um vendedor, ele é um profissional de saúde com um papel ativo e super importante. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Como é que um sistema como esse consegue equilibrar duas coisas tão importantes? De um lado, a liberdade de escolha da pessoa. Do outro, a segurança da saúde pública, de todo mundo. É uma pergunta complexa. E é justamente essa busca por equilíbrio que move todo esse sistema que a gente acabou de ver.